Vamos então à nossa terceira semana de aula. O nosso foco hoje é a discussão de como se dá a aquisição da linguagem, explorando duas importantes correntes teóricas que se baseiam na ideia de que a linguagem é construída ou socialmente mediada, o construtivismo e o socio-interacionismo. Como vimos anteriormente, a criança adquire a língua essa língua que ele vai dominar, essa criança vai dominar de forma produtiva em um período de 1 a 4 anos. Então, uma criança vai usar produtivamente a sua língua até os 4 anos, ela já está fazendo isso. Um processo que, apesar de envolver peculiaridades, diferenças, idiosincrasias e até erros, não é nunca caótico, muito menos aleatório. As teorias que nós vamos examinar a seguir se contrapõem tanto à visão inatista de Chomsky, assumindo que a linguagem é adquirida por mecanismos gerais de aprendizado compartilhados com outras habilidades cognitivas, e se opõe também naturalmente ao behaviorismo. Ou seja, para essas teorias que nós passaremos a estudar, a linguagem é parte da cognição ou tem seu mecanismo de aprendizado integrado às leis do desenvolvimento mental. O principal expoente, o principal nome do construtivismo é Jean Piaget. Segundo esse pesquisador, os universais linguísticos, ou seja, aquilo que é geral na linguagem, são vistos como reflexo de estruturas cognitivas gerais, universais. A criança constrói o seu conhecimento sobre a linguagem pela ação sobre o ambiente e a experiência com o mundo físico. O conhecimento linguístico, portanto, ele vai refletir as estruturas cognitivas que foram desenvolvidas antes. Para que a criança comece a usar o signo linguístico ou a palavra, Piaget sugere que ela precisa desenvolver 2 pré-requisitos cognitivos no período sensório-motor. Primeiro, a permanência do objeto. A criança deve aprender que as coisas continuam a existir mesmo quando estão fora do seu campo de visão. Isso é muito importante, isso é vital, porque muitas vezes falamos de objetos que estão ausentes. E o segundo é a representação ou função simbólica, que seria a capacidade de usar a linguagem, os signos, as palavras, para representar o mundo, assim como ela usa o jogo simbólico ou imitação diferida. Piaget notou que a fala das crianças pequenas é caracterizada como egocêntrica, ou seja, a criança fala para si mesma. Para esse autor, para esse pesquisador, essa fala não possui função social ou intenção de comunicação e, por isso, tende a desaparecer à medida que a criança se socializa. É importante ressaltar, isso é muito importante, que essa abordagem propõe que o desenvolvimento ocorra em estágios gerais, ou seja, fases invariáveis e cumulativos. Mas essa invariabilidade, ou seja, o fato de que essas fases não mudam nos processos e na ordem, não se confirma totalmente nos dados de aquisição. O que seria então esse discurso egocêntrico, conforme Piaget, ou essa fala para si que ele identifica na criança? Piaget observou que a fala das crianças ela é para si. A criança fala consigo mesma, sem intenção de socializar. Essa fala não tem, segundo ele, uma intenção de comunicar, não teria uma função social. Esse período, né, de fala egocêntrica tende a diminuir e desaparecer por volta dos 7 anos, à medida que o discurso se torna mais socializado, à medida que a criança entende que está no mundo, que compartilha o mundo com outras pessoas. Embora essa teoria preveja estágios gerais, invariáveis e cumulativos, como eu falei, os dados da aquisição nem sempre confirmam que as crianças passam por todos os estágios ou por todos os mesmos processos na mesma ordem. Isso é uma crítica importante ao pensamento de Jean Piaget. Mas e o socio-interacionismo? Que corrente é essa? O grande nome é Vygotsky.
Esse que eu tenho certeza de que vocês já ouviram falar. Vygotsky compartilha com Piaget a ideia de que o desenvolvimento da fala segue as mesmas leis do desenvolvimento de outras operações mentais. No entanto, o seu foco agora é na função social da fala e na importância do interlocutor, o outro, no desenvolvimento da linguagem com o outro. Enquanto Piaget voltava o seu olhar mais para o indivíduo, mais para o individualismo mesmo, e chega a falar em fala egocêntrica, o Vygotsky foca, joga luz sobre a parte mais social. Vygotsky aponta que a fala e o pensamento têm raízes genéticas diferentes. Inicialmente, o pensamento é pré-verbal, uma inteligência prática, e a fala é pré-intelectual. Somente por volta dos 2 anos é que a fala e o pensamento iriam se unir, e a fala passaria então a servir ao pensamento. Uma diferença crucial em relação a Piaget é a interpretação da fala egocêntrica. Para Vygotsky, essa fala não desaparece, mas se transforma em pensamento verbal interiorizado. Ao invés de ser uma fala egocêntrica, agora a gente vai pensar sozinho, por assim dizer. A fala egocêntrica é, na verdade, um instrumento usado pela criança para buscar e planejar a solução de problemas. Por exemplo, crianças em um teste que não tinham lápis para desenhar, falavam para si mesmas para tentar encontrar uma solução criativa para a tarefa. Bom, eu não tenho lápis, o que eu vou fazer? Como é que eu vou responder? Para o Vygotsky, ela ficava lá confabulando, pensando. O interacionismo também propõe estágios de desenvolvimento com caráter geral e invariável, mas assim como no construtivismo, a invariabilidade total não é confirmada pelos dados de aquisição da linguagem. Ou seja, há uma previsão tanto na perspectiva de Piaget quanto na perspectiva de Vygotsky de que há fases e que essas fases seriam lineares, né, sequenciados, e invariavelmente todas as crianças passariam por elas. O que é importante apontar como crítica é que não dá, segundo os dados, para confirmar categoricamente que todas as crianças vão passar por todas as fases, ou pelo menos não naquelas idades apontadas, previstas pelos pesquisadores. Recapitulando, então, de uma forma mais lenta, mais gentil com vocês, o desenvolvimento do uso da palavra. Inicialmente, para a criança, a palavra é parte integrante do objeto. Exemplo: se um cão é chamado de vaca em uma brincadeira, a criança conclui que o cão tem de ter chifres pequenos. Vygotsky defende que no início há apenas a função nominativa, que é uma referência objetiva. E só depois, só posteriormente, o significado se torna independente da nomeação e da referência. Então, só muito depois que a criança já amadurece. Então, a princípio, um nome para essa coisinha. Só depois é que o significado vai aparecer. O discurso egocêntrico em Vygotsky e em Piaget. Para Vygotsky, essa fala egocêntrica é um instrumento que a criança usa para buscar e planejar a solução de problemas. A criança meio que refletiria. Ela não desaparece, mas tende a interiorizar-se, transformando-se em pensamento verbal. Exemplo: criança sem lápis. Esse é o exemplo que a gente encontra no material. Uma criança que está sem lápis para resolver uma questão, uma tarefa, tende a pensar: como é que eu vou resolver isso se eu não tenho lápis? Em relação aos estágios, tanto Piaget quanto Vygotsky prevêem estágios evolutivos sequenciais, lineares, de um amadurecimento, de uma evolução, por assim dizer, da fala, da linguagem, mas os estudos em contraposição apontam que essas fases não podem ser categoricamente defendidas como lineares ou invariáveis. Aqui nesse slide eu esbocei um quadro comparativo para que vocês olhem com calma e comparem o construtivismo e o socio-interacionismo, Piaget e Vygotsky. Qual é o foco de cada um, como é que eles tratam da fala egocêntrica,
como é que eles tratam da relação entre o que é inato e o que é adquirido. Peço, por gentileza, que depois vocês olhem com bastante paciência. Para finalizar, é muito importante entender que ambas as propostas, apesar de algumas diferenças internas, representam uma vertente que valoriza o papel da experiência, da construção cognitiva e também da experiência, tanto do indivíduo como do social. A principal divergência entre elas reside no papel do ambiente. Para Piaget, a experiência é a ação da criança sobre o mundo físico. A linguagem é um reflexo do desenvolvimento cognitivo. Já para Vygotsky, o fator determinante para que tudo isso aconteça é a interação social e o papel do outro na ativação das funções linguísticas superiores. Essas abordagens, ambas, buscam responder a como a criança consegue fazer uso produtivo da sua língua em tão pouco tempo, mas enfrentam críticas, especialmente da perspectiva inatista. O inatismo vai questionar se os mecanismos gerais de aprendizado e a experiência social conseguem explicar a totalidade das regras tão complexas e abstratas da gramática que a criança adquire. O inatismo está sempre ali questionando. Bom, isso tudo que você está dizendo é muito interessante, mas explica a profundidade de tudo isso? Explica a profundidade das regras que são tão abstratas e tão complexas e que aos 5 anos, por exemplo, uma criança já consegue usar com tanta proficiência? Então, não se trata aqui da gente dizer que uma é mais válida que a outra, mas como elas se contrapõem e eventualmente se complementam.